Começa agora a hora mundial e nesse vídeo um tema que está assustando o mundo. O Talibã, que retomou o comando do Afeganistão, e as mulheres no país começam a se recuar. É um momento de terror, intimidação, realmente a situação é assustadora. E os Estados Unidos, que durante 20 anos comandaram ali o Afeganistão, eles estão retirando as tropas e automaticamente o Talibã retomou o poder. Terror nas ruas, desespero das pessoas que querem deixar o país. A cena cruciante de um cidadão correndo atrás de um avião que estava indo para os Estados Unidos, segurando no avião em tempo de se machucar, mas era o desespero, a busca pela liberdade. O Talibã está aí e o mundo está estarrecido. Vamos nessa? E com a retomada do Talibã no Afeganistão, as coisas se complicam por lá. E com a retomada do grupo extremista islâmico, o Talibã, a população se recua e começa um período de terror sombrio no país. E o presidente Joe Biden já se pronunciou e disse o seguinte, que essa guerra não é uma guerra dos Estados Unidos, que durante os 20 anos que os Estados Unidos, as tropas ficaram no país, as tropas afegãs não se manifestaram, então, diz ele, é uma briga que não é nossa, não é uma briga de americanos. Enfim, e a cena mais cruel que o mundo viu foi a tentativa de cidadãos lá no Afeganistão tentando sair do país, tentando segurar uma aeronave em movimento, o avião em movimento, eles tentando segurar, ou seja, a busca desenfreada pela liberdade, porque sabem que o período de terror começa no país. Por exemplo, as mulheres, é um retrocesso para as mulheres no país. Só para que você tenha uma ideia do que está acontecendo, assim que o Talibã tomou o controle de Cabul, ou seja, determinou, colocou a sua bandeira e diz: o país é nosso, depois de 20 anos, porque se você não sabe, o grupo extremista, o Talibã, ele governou o Afeganistão de 1996 a 2001 e eles só deixaram o poder com a invasão, com a entrada dos Estados Unidos, porque naquele ataque de 11 de setembro do World Trade Center estava a Al-Qaeda, o Talibã, ou seja, havia um envolvimento, os Estados Unidos se manifestou, então o grupo se recuou, mas ele continua ali nas beiradas atuando, tanto é que ele voltou rápido demais e retomou o poder. É uma situação cruel. Os cartazes lá no Afeganistão, em todo o país, onde aparecem mulheres, seja anúncio de remédios, seja anúncio de uma venda de um produto, foram retirados. A ordem do porta-voz do Talibã é o seguinte: todas as figuras femininas expostas, seja em cartaz, revista, qualquer situação pública não pode mais aparecer, ou seja, estão sendo retiradas, cartazes queimados, quer dizer, as mulheres estão acuadas. E houve um pronunciamento de uma afegã que gritou ao mundo e disse o seguinte: aonde está o nosso presidente, que simplesmente abandonou o barco, deixou o país? Estou me referindo ao Ashraf Ghani, que fugiu do país. Realmente, quando ele sentiu a pressão do Talibã, ele escapou, teve seu escape e deixou a população numa situação degradante. E agora o Talibã já começa a dar as ordens. Primeiro, as mulheres. Qual o retrocesso das mulheres? Mulher não pode sair de casa sozinha. Isso acontece. As mulheres não podem se libertar daquela burca que só aparece os olhos, não tem a liberdade de um passeio, não pode, a menos que ela esteja, se for casada, acompanhada do marido ou do filho. E se não for casada, tem que ter o acompanhamento dos pais ou do irmão mais velho.
É uma situação totalmente reclusa, uma situação que as mulheres estão pedindo socorro ao mundo, mas o mundo está em silêncio. Os Estados Unidos estão em silêncio, mas a Rússia e a China estão lá. A Rússia, inclusive, não retirou a sua embaixada do Afeganistão, dizendo que está em conversa com o Talibã e realmente estão se acertando. Esse se acertando tem muitos interesses atrás disso. Em contrapartida, a China também se aproxima do Talibã, tentando negociar, ou seja, abocanhar essa fatia do mercado, e eles que tentam dominar o mundo. O Talibã em sair é uma realidade e toda a população em desespero. Imagina, os estrangeiros, tem brasileiros no Afeganistão. Então o que acontece? É um momento de tensão, os aeroportos estão controlados, estradas, enfim, o país mudou. Houve uma reviravolta tão imediata que as pessoas não tiveram tempo de ou sair pelas fronteiras, enfim, a população está num quadrilátero do terror dominado pelo Talibã. Esse é o mundo de hoje, essa é uma situação em que nós não podemos absolutamente fazer nada, a não ser, logicamente, governantes, mas há interesses, como foi falado, China e Rússia estão lá. Há interesse nessa negociação com um grupo radical islamista. Então é uma situação muito crítica, muito caótica. E ouvindo um depoimento de um cidadão brasileiro que está no Afeganistão, que ele conseguiu passar uma mensagem aqui para o Brasil, ele dizia o seguinte: peço socorro à embaixada brasileira, peço socorro ao Brasil para me tirar e a minha família do Afeganistão, que começou um período de perseguição, um período em que as pessoas não têm mais liberdade. Então é uma situação bem complicada, o mundo ora pelo Afeganistão, os mais religiosos, as pessoas, enfim, voltadas e preocupadas com famílias, com populações que estão à deriva a uma situação de extremismo, perseguição e mortes também, porque ali há regras do Talibã. Você não obedeceu às regras, você é morto. E o porta-voz do Talibã diz o seguinte: vamos respeitar o direito das mulheres. Que direitos? Se elas nem a burca elas podem tirar, se nem estudar as mulheres podem, se nem sair de casa, como foi falado, sozinha elas podem. Então, quer dizer, que liberdade é essa? Que direitos são esses? E é o que acontece hoje no Talibã, uma situação extremamente preocupante com o mundo, é o desequilíbrio do mundo. O mundo, além de se tornar um solo contaminado com o avanço da Covid, com a variante, agora esses extremistas que vão reassumindo o poder e ditando regras e colocando a população de bem debaixo do seu comando. Um comando sagaz, um comando em que os interesses de um grupo extremista está em primeiro lugar. E deixando o Afeganistão, indo para o Haiti, outra população que sofre. Não bastasse o terremoto 7.2 na escala, uma magnitude desesperada, desastrosa, que derrubou prédios, casas, destruiu família, soterrou pessoas. Até o momento, mais de 1.000 pessoas mortas, desaparecidas, uma situação de caos total no Haiti. E ainda veio a tempestade, a Grace, que chegou no país para acabar de devastar. E você vê no olhar daquelas mulheres carregando crianças, fugindo para o nada, o desespero, a desesperança, para onde ir, para onde chegar, e o mundo em silêncio. Ajuda, ajuda, mas é a pergunta que fica: e os 10 bilhões que foram destinados ao Haiti naquele primeiro terremoto? Até hoje tem casas ainda destruídas, que não foram recuperadas, e agora um segundo terremoto, essa tempestade, e o povo do Haiti é outra vítima do descaso, das políticas sujas dentro do país. O presidente foi assassinado. Quer dizer, uma série de fatores que coloca gente de bem em um vácuo, em um vazio, não sabe para onde vai.
Você gostou desse vídeo? Deixe seu like, veja aí na descrição, nós temos uma consultoria, se você quer tirar o visto americano, o passaporte, alguma informação sobre imigração, a nossa equipe está pronta para atender você. Também você pode ver os vídeos sobre como passar na imigração, passaporte, muitas informações privilegiadas para você que acompanha a Hora Mundial.